Mas foi uma experiência incrível, né? Acho que foram 2 anos e meio de muito aprendizado, né, por lá. Eu acho que consegui construir uma história de... Peraí, muito aprendizado? Mais do que isso. Porra. Que foi aquele lançamento do Kwid. Mas isso já foi para quando eu mudei para São Paulo. Ah, tá. Você ficou primeiro lá. Eu fiquei primeiro lá trabalhando, né, com mais comunicação interna e relações públicas. Né? E aí eu fui convidado, né, pelo Bruno Roma, que hoje é vice-presidente da Renault, um grande amigo querido, um abraço ao Bruno, né, um cara que eu tenho uma admiração, para mim, um dos grandes líderes que eu tive na minha carreira, um cara que acreditou em mim, né, e falou, cara, você é um jornalista, mas você sabe contar história. Então a publicidade está mudando, a publicidade está se reinventando, não é mais aquele filme de 30 segundos, tem muita história para poder ser contada em publicidade, então você aceita o desafio de trabalhar na publicidade? Então ele me convidou, né, ele juntamente com o presidente na época, Fabrício Cambolive, e eu, então, saí de Curitiba para poder vir assumir a área de marketing. Então, deixei a comunicação corporativa pela primeira vez da minha carreira para poder assumir uma área de marketing e publicidade. E foi uma grande aventura, porque aí, né, eu cheguei com uma carta branca para poder inventar tudo aquilo que eu pudesse inventar, o que eu quisesse inventar para poder colocar a Renault num patamar de visibilidade importante no mercado. E aí começam essas bagunças todas que você conhece. Nossa, a sua área era marketing, né? Você não era comunicação também na Renault. Mas eu lembro do Kwid. O Kwid foi um negócio... Anitta, Hulk... teve mais show. Foi no Allianz Parque, eu não iria mesmo. Não, foi no Allianz Parque, a gente olhou outros. A gente foi em Itaquera, tá? A gente foi em Itaquera. É importante dizer que lá não é permitido ou não tem a possibilidade de fazer nenhum tipo de show acústico, porque o estádio foi projetado para poder o som ir da arquibancada para dentro. Então não tem jeito. Então, só para poder deixar claro que também olhamos o... Não foi uma coisa clubística só porque a Galocura é parceira da Mancha. não foi nada clubístico. Não, nem pensar. Né? Mas o fato do Hulk ser verde, o Allianz também dá aquela possibilidade claro. De combinação. Então, o Kwid, eu acho que foi um exemplo interessante de um carro, e eu falo que para mim é o produto mais importante que eu lancei na minha carreira, né? Antes da minha chegada na Audi, justamente pelo fato de que era um carro que ele tinha, quando ele foi lançado na época no mercado, né? Ele era para poder ser lançado como o carro mais barato do mercado. E realmente era. Mas a gente não queria, como comunicação, manter esse estigma, né, de carro barato, enfim. E é interessante porque eu lembro, a gente fez na época na nossa agência, era a Nel Gama, a gente fez uma war room na Nel Gama para poder discutir, a gente tinha reuniões todas as semanas para poder falar. E teve um determinado dia que o Zeca Chaves, ainda como, né, editor da Quatro Rodas, foi apresentar o resultado da pesquisa Quatro Rodas, falando basicamente que o consumidor brasileiro naquela época cada vez mais aspirava o SUV como próximo carro. E a gente foi pesquisar o Kwid, é um carro mais altinho, ele, né, as medidas do Imetro. Vieram depois. Então falou assim, poxa, mas esse carro ele tem uma pegada SUV. Vamos trabalhar isso na nossa comunicação. E aí veio um trabalho exaustivo na época da agência para poder chegar em algumas, né, possibilidades de comunicação, e eles trouxeram o SUV dos compactos. Isso para mim foi muito matador. Né? A gente falou, poxa, mas que bacana. E o SUV até então era um adjetivo, João. A gente estava pensando, poxa, vamos colocar entre os compactos, ele é o que mais tem essa característica SUV. Eu soube dos compactos. E ele veio com essa força toda, né? E aí a gente teve a aprovação depois das medidas do Inmetro, né? De que o carro ele foi homologado como um SUV. Né? Maravilha. Então a gente tinha tudo isso para poder lançar. Então a gente pegou, né, um desejo do consumidor, né, que é ter um SUV num carro, né, que era o carro mais barato do Brasil. E a gente encontrou uma modalidade importante, porque a gente precisava naquele ano também vender uma grande quantidade de Kwid logo no lançamento. Porque no Brasil, todo mundo sabe, nós temos que, as leis de emissões, a gente tem que vender uma determinada quantidade de carros, né, num ano em que o total da frota vendida, né, na sua montadora tem que atingir um determinado limite de emissões. E para a Renault naquela época era muito importante vender uma quantidade muito grande de Kwid, né, em agosto e setembro, quando o carro ia ser lançado. Então nós pensamos numa modalidade de pré-venda. Como é que a gente poderia fazer uma pré-venda de um carro popular no Brasil? Foi isso mesmo. E aí veio a ideia, né? A gente discutiu muito, né? Eu estava, na época eu era responsável, né, da parte de marketing, e o Charles era o cara, né, que hoje é marketing de produto na Renault. Eu também era o chefe de produto desse carro. A gente foi tomar um café na padaria, né, do lado da Renault, na Vila Olímpia, discutindo como é que a gente vai conseguir fazer uma venda, né, tão impactante. Quantos carros a gente consegue vender, né,
naquele momento 400, 500, 600 carros, era um número assim, super, né, otimista, então. Foi uma loucura. E foi uma loucura, porque a gente pensou, mas para poder vender, que tal a gente poder pegar então um modelo de compra do brasileiro, fazer uma pré-reserva, né, utilizando, né, 3 vezes, milão no cartão em 3 vezes. É isso aí. Facilitado. Era facilitado. E a gente conseguiu colocar, né, aprovar essa estratégia de comunicação. E para pré-venda, nós fizemos um filme com a Marina Rui Barbosa e o Bruno Galhaço. Sim. Né, que foi um filme que a gente anunciou em 4, né, inserções a gente fez no final de semana na Globo. Eu lembro até hoje. Foi Altas Horas, Faustão, Jornal Nacional e Fantástico. Colocamos 4 inserções para poder vender, então, anunciar essa pré-venda a R$ 29.990 do SUV dos compactos. E a gente teve um mês de pré-venda, a gente tinha uma meta de vender 400, 500 carros na época, era o objetivo. Né? A gente tinha, nossas projeções mais otimistas, né, foram 21 mil reservas realizadas. Eu lembro, nossa, mas mais do que responsável por essa mudança de... porque hoje, até no carro seminovo, no carro usado nas agências, entrada facilitada em 10 vezes no cartão, que foi esse motivo da pré-venda, você ajudou a criar a lenda do Surubão de Noronha. Você lembra dessa história? Não tinha nada a ver os negócios. Não, mas assim, a gente criou, na verdade, o casal, né? A gente juntou Bruno Galhaço e Marina Rui Barbosa como embaixadores. É interessante, porque a Marina, eu conheci a Marina na França. Sem querer ser arrogante, né? Lógico, não é ser arrogante. A gente estava fazendo a gente foi acompanhar o Salão do Automóvel, né, na França. A gente estava lá entendendo como é que seria, né? Estudando a possibilidade de montar até a Maison Renault. Fomos lá entender como é que eram as casas conceito de outras marcas na França. E aí, era salão também, a gente estava por lá. E aí a gente viu que a Marina Rui Barbosa estava em Paris fazendo ações bacanas para marcas de extremo luxo. Né? Christian Dior, enfim, Miu Miu. Ela estava lá. E eu falei, poxa, e se nós trouxermos a Marina para poder, então, já que ela está falando de marcas de luxo, visitar o stand da Renault no Salão do Automóvel, né, e fazer uma foto aqui com o nosso carro, né, que a gente queria na época, né, fazer algum tipo de ação com um dos 3 carros que a gente gostaria de lançar na época, então. A gente estava com o Captur, com o Kwid, né, que eram 2 carros que foram lançados na sequência. Então, beleza. E aí a gente estava com um carro conceito que era o Trezor, que era o carro mais icônico, imponente. E aí a gente conseguiu, e a Marina topou nos visitar no Salão do Automóvel. E ela chegou lá, né, rodou pelo salão, e a gente queria fazer uma foto com ela no Trezor, e o pessoal da comunicação na época falou assim, pelo amor de Deus, mas nem tenta, ela não pode entrar no carro, nem o Carlos Ghosn entrou, o carro custa 3 milhões de euros, não vai dar problema, um carro conceito, né, ninguém pode fazer nada nesse carro, enfim, beleza. Então, dá só para poder parar ali, né, o giratório, para ela poder fazer uma foto com tranquilidade? Dá sim, beleza. Chegou o cara de design para poder apresentar o carro, se encantou pela Marina. Tempestade perfeita. Ela entrou no carro, pisou, né, com o salto dela no banco do Trezor, né? Ela até brincou, mas pode, né? O cara entra, deixa, enfim, fizemos algumas fotos, enfim. Fizemos as fotos da Marina, né, com o carro dentro do Trezor. Ninguém tinha entrado naquele carro, nenhuma celebridade que foi lá de nenhum país, só a Marina. E a gente conseguiu emplacar a capa da Globo.com dela dentro do Trezor, no Salão do Automóvel, e sim, uma repercussão gigantesca da Marina, né, no Salão do Automóvel. E um puta carro futurista monstro. Um carro de design incrível. Então a gente pegou na veia. E aí nasce a ideia de colocar a Marina como embaixadora da Renault, né, da Renault. Quem? Não, vai saber. Conversa, né? Da Renault, né, naquele momento, né, e foi um golaço. Ela começou, né, sendo uma embaixadora de design da Renault, né, e ela era responsável por poder lançar o Captur. Também teve isso. Fez várias campanhas, inclusive a campanha da sereia, que foi uma campanha muito... Quem não lembra da campanha da Marina de sereia, né? Apresentando o Captur e seduzindo, né, o motorista do Captur para poder levar o carro dele e não o cara, né? Foi uma campanha muito bacana. E o Bruno, ele nasce de uma ação que nós fizemos de Casa Cor, onde nós reformamos, né, a garagem dele no Rio de Janeiro. E a gente tinha um conceito que a garagem da Casa Cor era uma garagem Audi no Brasil inteiro, era uma garagem de Star. Então a gente criou esse conceito de garagem Star e aplicou na vida real na casa dele. E para poder inaugurar essa garagem, nós fizemos uma festa na casa do Bruno Galhaço, com todas as celebridades possíveis e imagináveis. E foi uma festa muito bacana, então chamamos o Bruno
para ser embaixador da marca também. Então eles fizeram um casal, Bruno e Marina, que depois entrou, né, em uma novela da Globo, né, conjuntamente, de onde vem aquela bobagem da história. Porque eu acabei indo para Noronha lá no lançamento do Zoe. Acho que já era Audi na época. Lançamento do Zoe não, aquela coisa da ilha elétrica. Da ilha elétrica. A ilha elétrica que gera energia com diesel. Hoje não mais, tá? Só para poder defender a Renault aqui. Hoje eles têm os carregadores, a energia solar. Então, não, tem também, mas 70%. Na época que eu fui era 90%. Eu vi que agora reduziu um pouco. Eu falei até com o administrador da ilha lá, eu falei, e aí? A energia aqui é como? Ele falou, gerador. Mas gerador o quê? Diesel. Obrigado. Peguei, fechei meu bloquinho. Porra, tá falando de carro elétrico e você gera energia elétrica com diesel? Pô, vamos botar um CMWM nesse Zoe aí. Aí todo mundo riu e tal, quase fui expulso da ilha, mas continuei um pouco. Tudo bem, né? Você é uma pessoa não grata lá, você não pode mais entrar lá, mas tudo bem. Aí eu fui pra lá, conheci o Bruno, tava também a Mariana, uma morena lá. Enfim, estavam vários globais, né, da época, promovendo isso, o Kangoo, o Zoe e aquele que a Porto Seguro usa lá. O Twizy. Aí estavam lá. Aí os caras falavam assim, pô, mas isso aqui não anda aqui é só 4x4, pô. Aí eu falei assim, a gente vai tentar andar aqui. Aí andamos lá, tal, algumas ruas não podia descer. Mas enfim, foi uma baita ação. Eu sei que você não estava mais lá na época, mas eu sei que você foi o fio condutor dessa galera mais hypada entrar nisso da Renault. Porque os globais estavam na Renault. Estavam na Renault, porque quando a Renault, ela tinha quando eu entrei na Renault, e a gente começou a fazer várias ações para poder trazer a marca para uma pegada um pouco mais vista, porque a Renault não era vista. As pessoas não tinham, né, uma visão clara de que a Renault era uma marca, né, que produzia gigante no Brasil. Que produzia no Brasil, que era gigante. Então, a vinda da Marina, por exemplo, ela tinha esse conceito dela ser thumb stopper. Para quem não sabe que termo é esse, o thumb stopper é com aquelas pessoas que você normalmente, quando você está fazendo, né, rodando, né, o seu feed na rede social, você para. Então, quando você coloca, né, a Marina, o Bruno ou a Anitta, a chance de você parar é muito grande. É muito maior. Então, você associando a sua marca a uma pessoa como essa, por isso o marketing de influência é tão importante. Quando você quer anunciar um produto que não tem uma visibilidade tão alta como você gostaria, a celebridade ela chama a atenção para que você consuma um determinado produto. Sim. Então, a Marina teve essa função, obviamente, e o Bruno também. A gente começou a deixar a Renault uma marca muito mais próxima do brasileiro. E é claro que vieram outras ações importantes. A Anitta foi uma terceira embaixadora da marca, que ela veio também no lançamento do Kwid, né? Que também teve um grande impacto, porque ela era super popular. Né, e foi uma aposta muito agressiva da Renault naquele momento de trazer a Anitta para poder compor o time de embaixadores para as campanhas de varejo, porque ela falava de preço de carro popular, que ela tinha um alcance muito grande. Sim. Então, dentre as campanhas que a Anitta fez, né, a gente conseguiu juntar Anitta, Bruno Galhaço e Marina Rui Barbosa numa campanha que nós fizemos da Renault em parceria com o McDonald's. Que foi uma campanha Girou, Ligou, Ganhou, todo mundo conhece essa campanha. Eu lembro disso, agora, da Chave. Da Chave. A gente deu, naquela época eram 100 quids, né? E a gente fez algo muito interessante, porque a nossa agência na época, então a DPZ&T, né? Ela era a agência do McDonald's também, a gente conseguiu primeiro a liberação pela primeira vez do jingle do Big Mac, para ter uma versão para uma outra marca, da Renault, que foi cantada pela Anitta. Então, uma coisa muito interessante. Não, aquilo foi foda. Parabéns, não sei se é de quem foi a ideia, mas parabenizo até hoje. Aquilo foi foda. Foi incrível. O Ligou, Girou, Ganhou era... todo mundo falava disso, cara. Todo mundo falava. Ninguém falava de Renault, todo mundo falava de Ligou, Girou, Ganhou. E o interessante disso, João, que é bacana, é porque a gente conseguiu fazer uma associação no qual o cara, se fosse ao McDonald's, ele tinha uma chave adicional que ele pegava no drive-thru. Sim. Então ele recebia a segunda chave dentro do carro dele. Então era assim, era muito assertivo. Então essa campanha ela foi feita, né, com a Anitta, com o Bruno Galhaço, com a Marina Rui Barbosa, com o Leão Lobo. Leão Lobo? Com o Nelson Rubens. Eu trombei ele no carnaval da Sinal lá. Não, é uma figuraça. Cada história a gente teve. Gravamos em Curitiba, na madrugada, enfim. É uma campanha que durante 3 semanas nós levamos para as lojas da Renault a quantidade de clientes que iam lá mediamente em 7 meses. Mas me diz uma coisa. No fim das contas,
Vendeu mais por causa disso? Vendeu mais. Assim, o importante dizer... Tinha essa métrica? Tinha métrica. Eu com o time, né? E o time de publicidade da Renault era um time muito, muito bacana, muito criativo. A agência era muito bacana. Então, era um trabalho de mais de 150 pessoas envolvidas. Então, nada que aconteceu na Renault, né, um trabalho individual dentro do cloud. Não, tinha um time incrível de pessoas que trabalhavam. A gente conseguiu pular com essas histórias todas, né? Wesley Safadão, Xuxa. Eu uma Xuxa no Salão do Automóvel. Você lembra muito bem disso? Lembro. Pulamos de 5,4 de market share na época para mais de 8. Quando eu saí da Renault, a Renault era a quarta marca do mercado, tinha ultrapassado a Ford. Então a Renault ela passou a ser uma marca muito mais desejada, muito mais cobiçada e muito mais vendida. Né? Então é muito bacana. Por isso que eu acho que, sim, né? Quando você tem liberdade para poder construir, né? Um chefe que confia no seu trabalho e uma marca bacana, que tem potencial de poder ser challenger no mercado, desafiar a concorrência, o trabalho é delicioso. Então foram, né, 3 anos na publicidade da Renault incríveis. Criamos vários cases, né, interessantes, né? Lançamos carros que foram fundamentais para o mercado e eu tenho um carinho enorme. Então, eu preciso dizer que toda vez que eu vejo um Kwid na rua, eu me emociono, porque é um carro que... E foi um baita trampo, né? Foi um baita trampo e a gente tinha histórias incríveis. Quando a gente teve, como, por exemplo, na Auto Sport, o comparativo do Kwid, comparativo entre SUVs. Kwid, WRV e Renegade, né? Então... Quem fez isso é um piadista. Não, e a matéria é super... Não, e o legal de tudo isso é você, né, ver o seu carro, né, sendo considerado como SUV um sucesso de vendas. E até hoje o Kwid é um sucesso, é um carro que é um carro, né, fundamental na estratégia de volumes da Renault. E depois a reutilização melhorou, na parte dinâmica mesmo, rigidez torsional, você anda no carro, é bem perceptível que ele melhorou com relação ao carro que foi lançado. Queria chamar o Bruno, pelo amor de Deus, deixa eu dirigir esse Kwid de novo. Não, ficou bom mesmo. Quero conhecer o carro. Eu fiz 3 avaliações já de 3 versões diferentes. Achei que o carro melhorou muito. O primeiro lá, quando lançou, eu achei que era um pouco... É que assim, tinha um mob ali e um mob muito confortável, tá? Apesar de pequeno. E quando você andava no Kwid, você falava assim, é meio áspero, meio barulhentão. Agora... melhorou, engate de câmbio e tal. Tem alguns memes até do Kwid, né? De gente que quebrou a barra de direção e tal, mas enfim, depende do uso, não é só do projeto nem só da marca.